O início do funcionamento do Polivalente foi em 76. O Polivalente foi uma experiência extraordinária, fruto de um convênio entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu comecei no dia que iniciou. Eram bem poucos professores daqui, os demais eram de fora de outros municípios. Isso aqui era um campo, não existia árvore, foram todas plantadas pelos professores e alunos da época. Não tinha calçamento, nós tínhamos que vir quase de galocha. Foi a segunda casa, era o nosso segundo lar. Foi daqui que a gente sustentou nossos filhos. Uma escola maravilhosa, muito bem equipada, os colegas maravilhosos, os alunos também, muito receptivos. Tinha muito aluno no início, aluno vindo de todos os bairros para cá, era novidade da escola. O Premem trouxe técnicas, trouxe coisas diferentes para fazer. Não era só aquela aula dentro da sala de aula, né? É uma escola maravilhosa, sempre ouvia falar muito bem do Polivalente e cheguei que, uma época da minha vida, vim trabalhar aqui. O Polivalente foi uma experiência extraordinária, fruto de um convênio entre o Brasil e os Estados Unidos, naquela época pós-revolução, através da Agência de Financiamento e Fomento para o Desenvolvimento da América, chamada USAID. MEC-USAID, era o convênio que gerou o Premem. Premem não era nome, Premem era Programa de Renovação e Melhoramento do Ensino Médio. Acho que a União quis presentear o município de Soledade, que tinha feito recentemente 100 anos, e o próprio governo do estado também. Eu entendo que o programa, porque não foi para todos, foram poucos municípios e estados que receberam as escolas polivalentes. É uma conquista que, por tabela, evidentemente, tem que ser creditado a visão de futuro que tinha o prefeito Rui Ortiz, que era um prefeito bastante jovem, que era muito arraigado na sua terra, e ele lutou muito para a vinda do Polivalente. Não só ele, teve outras lideranças políticas que se uniram para essa conquista. Poucas casas, essas nós poderíamos elencar aqui as casas que já existiam. Nenhuma árvore. Era só mato, nenhuma só árvore campo, aqui, só a gente campo. plantou tudo. Campo e animal aqui para baixo. Bastante bicho, bastante cavalo, depois da cerca. E puro banhado, que era aqui atrás da escola, banhado, tudo banhado com aquelas casas ali, tudo onde banhado. tem essas casas aqui, tudo era banhado como é que e não tinha as ruas, nenhuma rua aqui para cá, só era um campo. Na época tinha poucas casas aqui na frente da escola, o pátio era todo aberto, nós tínhamos uma parte do lado aqui, no caso à esquerda, aonde tinha os bancos, era como uma pracinha, ali no intervalo a gente ficava. E o pátio era aberto, não tinha tanto perigo quanto nos dias de hoje. Quando eu vim trabalhar aqui, daí em 2003, a escola já estava modificada, já tinha grades, já tinha portão, então já era uma realidade diferente da época que eu estudei. Era uma conjunção de esforços da União, do Estado e do município. O município entrava com a área, o Estado cedia as equipes e a União, as instalações, os equipamentos e a primeira equipe. Os professores que vieram para cá eram contratados da União, eram professores da União, eles eram contratados por 5 anos. Alguns renovaram, outros não depois, né? Mas eles não faziam parte do magistério público estadual, eram professores especiais. Eles fizeram um curso, 2 anos, especial só para a escola técnica do Premem, que era polivalente. Passado o período do contrato que eles tinham, o Estado assumiu. E daí, o Estado assumindo, foi mudado o nome, passou a ser Unidade Estadual de Ensino de Soledade, UNESES, né? Então já passou um convênio, que antes era União, Estados e Municípios, a União saiu, fez tudo, deu equipamento, deu curso de formação dos professores, deu os prédios e contratou os professores por 5 anos. Aí fez a parte dela. O convênio, que era da USAID, entrou com o dinheiro inicial.
O Estado assumiu depois e entrou com a equipe. E o município fez a parte dele, que deu a área de terra, ainda no tempo do prefeito Wilches. Na época tinha 8 quintas séries, 2 de noite. E eram 8 quintas séries no início. E era até o 8º ano. E o primário só veio mais tarde, as séries iniciais. Depois que foi criado o ensino médio, bem mais tarde. O que se sabe é que abriu a escola para um público de 450, 500 alunos. Em poucos anos, nós chegamos a ter 1.200 alunos. Havia muita procura. Todo mundo queria estudar no Polivalente. Houve um período que ela foi a maior escola da cidade, em número de alunos. Mas era assim, bem desafiador. Nós não tínhamos muita coisa naquela época. Assim, eu vou dizer que éramos muito bem tratados. As nossas aulas à noite, para vocês terem uma ideia, a gente ia até 20 para meia-noite, que se chamava a sessão Corujão, né? Começava às 7 e de manhã começava às 7, 7h30 no máximo. Foi a época que tinha as técnicas domésticas, técnicas industriais, e eu participei muito. Até hoje eu tenho lembranças do tempo que eu estudei e que eu fiz artes aqui na escola com as técnicas, né? Eu tenho guardado em casa, então são recordações do tempo de adolescência que eu estudei aqui e que foi uma época muito boa. Era para ser inicialmente, e foi inicialmente, uma escola de formação profissional, uma escola profissionalizante. Era a única escola profissionalizante em toda a área da 25ª. E uma escola muito cobiçada, uma escola que tinha, entre outras coisas, técnicas agrícolas, mas tinham técnicas agrícolas na prática. Nós tínhamos lavoura, nós tínhamos trator, implementos agrícolas, nós tínhamos laboratório para fazer as experiências, para fazer os ensinos, nós tínhamos salas especiais, nós tínhamos equipamento para trabalhar. Tinha a sala das domésticas, tinha as salas das técnicas industriais, que tinha todo o maquinário. Você podia fazer o que quisesse com madeira ali, né? E os alunos faziam porta-retrato, faziam bandeja, faziam os vira-mate, tudo de madeira. No começo, nós tinha horta, e a gente tinha o saudoso Adão, trabalhava na horta, e a gente plantava repolhos, salada de todo tipo. E nós íamos nos bancos, nas escolas, oferecendo, dentro das cestas, os alunos iam oferecer o produto, o resultado do produto feito por eles, que era trabalhar na horta. As técnicas industriais levavam material feito tábua de pão, tábua de carne e outros tipos de material que era feito em madeira, essas coisas de carregar suporte para chimarrão e outras coisas feitas também. No turno inverso a gente vinha de manhã para a aula normal e à tarde a gente fazia as técnicas aí, com exceção de técnicas comerciais, que era no período da manhã. Mas aí a gente tinha as técnicas industriais, que era onde é a sala de artes nos dias de hoje. As técnicas agrícolas era o professor Adão, que nós descíamos daí para o pátio da escola, onde tinha os canteiros, tinha plantação de árvore frutífera e tudo. E daí nas técnicas domésticas a gente ia para a cozinha, que tinha uma parte com fogão industrial, tudo, que tanto era a professora Neuza, ou às vezes a professora Divina que nos acompanhava. Fui casado com o professor Adão, que trabalhou muitos anos aqui no Polivalente, e ele tinha a escola como o segundo lar dele. Ele amava a natureza mesmo. Ele deixou aqui no colégio, cada árvore que as pessoas olham tem um pouquinho dele, porque ele procurava sempre. Às vezes até ele via uma árvore, uma coisa bonita, assim, vou levar para o colégio. Ele se realizava aqui no colégio, porque ele ia daí para vocês verem as árvores, deixou um pouquinho dele em cada coisa. Nós tínhamos a gráfica completa, nós tínhamos equipamentos para fazer cerâmica. As festas juninas que tinham aqui, era nós que fazíamos os canecos.
nós queimávamos 800 graus, tinha especialista nisso. Então nós fazíamos, tudo fazia aqui. Móveis era aqui que fazia, nós tínhamos a marcenaria, a professora Alberi, o professor Jorge, que eram responsáveis, o professor Flavião, técnicas comerciais, o professor Osório, e tem outros tantos, eu digo Osório porque era bastante conhecido, e o Osório, com o seu talento, ele, junto conosco, nós criamos o Banco Polivalente. Foi o primeiro banco cooperativo de Soledade, nem se pensava em outras coisas. Que bom se nós tivéssemos naquela época o Sicredi. Tenho certeza que nós teríamos uma coisa muito mais extraordinária que foi. Mesmo assim, os alunos tinham seu talão de cheque, tinham seus depósitos e eles consumiam na cantina, que era o que era vendido, porque a merenda era gratuita, mas sempre tinha o barzinho que tinha algumas guloseimas, que os que tinham mais poder econômico e compravam. Então, para comprar ali, tinha que dar o cheque do Banco do Polivalente. E como eles gostavam da época de fazer cheque, que os meus filhos dizem, mãe, a gente aprendeu a preencher cheque na escola, aprendemos a pregar botão com a professora Divina, ela exigia, e o meu mais velho sempre diz, mãe, ainda bem que eu aprendi a pregar botão com a professora Divina, quando cai um botão do jaleco, eu sei pregar. Todos participavam, todos faziam. Quando chovia, nós fazíamos bolinho de chuva nas técnicas domésticas. Era uma boa recordação, era uma felicidade, uma alegria quando chovia para fazer os bolinhos de chuva. E tudo isso, minha gente, é só para dizer o que era acréscimo. Porque isso era acréscimo. Porque a escola era escola, com todo o seu currículo, finamente organizado, uma equipe de professores extraordinários. Eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que estudaram no Polivalente têm casa limpa, têm comida boa, têm educação. Duvido que nós tenhamos alguém que passe fome, porque todo mundo aprendeu uma profissão. E claro que a perfeição não existe, isso é coisa da divindade, mas muita gente boa se formou aqui. E a escola sempre esteve à frente do seu tempo. Fizemos a rústica, a marcha rústica, que ficou durante muitos anos com os alunos caminhando, fazendo o trajeto a pé e voltando a pé, geralmente numa propriedade rural. Fizemos isso durante anos. As rústicas nasceram praticamente junto com o Polivalente, né? E foi por um tempo bem longo. Foi uma caminhada muito bonita, muito legal. A marcha rústica foi uma das maiores conquistas pedagógicas. Olha o que eu digo. Foi uma das maiores conquistas pedagógicas, porque a marcha rústica ela tinha uma característica lúdico e de aprendizado. Lúdica e de aprendizagem. Era uma atividade que nós fazíamos durante uma semana, que nos deslocávamos com os alunos para o interior. Saímos da escola a pé. Íamos, não caminhada muito longa, mas 4, 5, 6 quilômetros a pé. Durante o dia, no acampamento, onde nós montávamos barraca, a gente tinha várias atividades. E de noite era bonito de se ver, assim. A gente montava uma guarda com os alunos. Tinha professores que não dormiam durante a noite e faziam ronda com os alunos. A alimentação, as senhoras que iam, faziam alimento, café da manhã, almoço, a janta de noite, no dia anterior, elas iam de carro antes. Era bem importante, marcou bastante isso aí. Eram os professores de agrícolas, técnicas agrícolas, que mais conduziam isso aí. A gente fazia um palco e cada turma fazia uma apresentação. Era maravilhoso. Meu Deus, se enfeitavam com flores e coisas do mato. Era muito lindo. Nunca esqueço isso aí. Teve anos que a gente foi até perto do Parque das Tuias, lá pelo meio do campo, caminhando, era tudo caminhando. Era muito bom, na sede do antigo Banrisul, onde era a sede. Nós ia pelo meio do campo, eu lembro que umas colegas não conseguiam chegar até lá, nós levava, mas foi muito bom. E o mais importante de tudo era o sadio companheirismo, a vivência que se tinha, né,
A comida era feita, imaginem, quem gosta, quem ainda hoje acampa, né? O que é uma coisa organizada, né? Era uma coisa fabulosa. A marcha rústica ensinou muita gente a convivência, a conviver, a respeitar o próximo nas suas diferenças. Daí depois, com o tempo, a gente começou, às vezes, até indo mais longe, como espraiado, daí já houve a necessidade de haver um deslocamento de ônibus. Mas mesmo assim, um pequeno trajeto era feito a pé e era muito gostoso. Os alunos ficavam contando os dias que faltavam para chegar à rústica. Foi um momento muito legal. Nós tínhamos teatro, nós tínhamos música, nós tínhamos banda, nós tínhamos apresentações de palco, né? Nós fizemos a banda. Eu tenho um orgulho enorme de, juntamente com meus colegas, mas eu capitaneei a criação da maior banda que Soledade já viu, com o perdão da Escola Normal, com a sua tradição, e o ginásio também, onde meu tio era o instrutor, tio Joel. Eram 3 bandas espetaculares. A Semana da Pátria em Soledade era um espetáculo. Todo mundo aguardava os ensaios, as apresentações das bandas. Todo mundo aguardava o civismo escolar dos alunos marchando em homenagem à pátria. 7 de setembro, o que era o civismo... Costurar o uniforme todo. Tudo. O que era o civismo, o que era o pessoal na banda, e nós marchando às 10 da meia-dia, não tinha aula, a gente ficava acusando. Eu gostava. Polivalente ganhou Feira de Ciência no Estado. Polivalente criou o Grupo Vaqueanos da Cultura. Aqui dentro, o Vaqueanos da Cultura é filho do Polivalente. Naquela época ainda o finado Renatão era vivo. Aí eu queria ensinar as danças para os alunos. Fui atrás do Renatão, do finado Renatão. Aí trouxe o Renatão numa hora do recreio aqui no saguão. Reuni uns alunos e ele meio começou a ensaiar os alunos, passos, né? E daí fomos continuando. Aí chegou na Semana Farroupilha, nós nos apresentamos, a escola se apresentou. No outro ano, um pouco antes da data, eu comecei a ensaiar os alunos novamente. Aí fomos pedir emprestado lá o espaço do CTG Marciano Brum. Quando terminava o horário aqui da escola, eu ia para lá com os alunos e a gente ficava ensaiando daí. Aí, uma tarde, o tradicionalista, Wilson Freitas, se ofereceu para me ajudar lá e eu aceitei com muito bom grado a ajuda dele, porque era uma turminha bem grande de crianças que eu estava ensaiando. E ele me ajudou também, me ajudou bastante, me ajudou muito. E ficou muito bom os ensaios. E dali começou daí. Aí engrenamos ali os ensaios e as crianças também gostavam. Ele nasceu aqui, ele foi representar o Vaqueanos em várias apresentações de Semana Farroupilha e acabou tendo um sucesso tão grande que se constituiu como entidade própria. E ainda bem, porque é um dos nossos orgulhos de Soledade, da tradição soledadense. Mas nunca vão esquecer de que ele nasceu aqui dentro do Polivalente. Primeiro era de quinta, oitava. Depois nós conseguimos a educação infantil. Hoje eu falo educação infantil, na época não era, mas eram os pequenininhos. Depois, a última etapa, aquela que a gente conseguiu, foi a educação de 2º grau, que daí funcionava de manhã e de noite. Houve um certo tempo em que começou a dificultar o preenchimento das vagas dos professores especializados nas determinadas áreas técnicas. Ficou difícil de formar e de trazer. Então, o corpo escolar, também visionário, não, mas nós temos uma escola organizada, boa, conceituada, nós precisamos trazer o 2º grau para a Soledade, porque o 2º grau em Soledade tinha escola normal, que era magistério, formava professores. Depois, um certo tempo, formava auxiliar de laboratório, análise química, mas era dentro dessa área específica, assim, né?
Foi batalhado também na época, era a professora Beatriz e a professora Rea Silva. Foi buscado bastante, que nem quando a gente vai implantar qualquer curso, né? E aí, como só tinha na Maurício Cardoso, e o ginásio também me parece que ia até o oitavo, aquela época, a oitava série, né? Depois que veio o oitavo ano e agora nono ano. Então, foi batalhado e conseguiram implantar o ensino médio à noite aqui. Mas era à noite. E se havia uma carência para quem queria seguir estudo, para quem queria, né, outras coisas. Então a comunidade escolar, pais e professores e a congregação de professores entendeu de investir na criação do segundo grau no polivalente. Sem perder, contudo, as raízes. Por isso que o primeiro curso que a gente teve de segundo grau foi técnico em agropecuária. Foi em 82, se não me engano, que começou a primeira turma no noturno. E depois ele passou por diurno e foi engajou e ficou forte o nosso ensino médio também aqui. Nossa escola foi pioneira na implementação de um laboratório de informática. Então a gente trabalhava com os alunos fazendo pesquisa no Google, nosso famoso Google, e os professores agendavam algumas horas, algum período para vir trabalhar. Então a gente já esperava os alunos com os computadores ligados no assunto que a professora pedia. E foi um período em que nós damos um atendimento especial para os alunos, porque naquela época informática, computador era novidade na nossa cidade. Era com poucos computadores. Eu não quero, como se diz, mentir, mas foi em torno de 2, 3 computadores, foi muito pouco. Depois, aos poucos, começaram a surgir mais 2, 4 e assim por diante. E quando nós saímos já tinha um laboratório com vários computadores, tipo mais de 20 computadores. Inclusive eu fiz um curso de informática em Passo Fundo para poder trabalhar nos computadores, porque a maioria dos professores logo que surgiu os computadores não sabiam trabalhar, inclusive eu não sabia trabalhar, né? A gente comprou um horror que as outras escolas quase não tinham. Nós tínhamos 2 laboratórios, chegamos a ter 2 laboratórios aqui, um montado só com o dinheiro da festa junina e com uma parceria da prefeitura, na época era o Olavo, acho. Então foi assim, bem batalhado para que o laboratório fosse implantado. Demorou bastante tempo, mas a gente foi uma conquista assim, para a época, porque os computadores, para ser bem honesto com vocês, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu não sabia nem ligar o computador. Os computadores da época tinham um sistema totalmente diferente. Os editores de texto não era Word, era outro editor. E hoje em dia com o Word, tu senta ali na frente, né? E é barbadinha, mas na época era assim, tu tinha que ser praticamente um programador no texto para que ele, né, seguisse os passos e imprimisse aquilo que os professores pediam. As festas de São João, gente, que coisa mais linda, o que era aquilo, nós ficávamos até 5 da manhã. As festas juninas eu acho que envolveu em muitas atividades, assim, desde fazer rapaduras. Né? A gente ajudava na confecção das rapaduras. Eu lembro que eu tinha as filhas pequenas, eu amamentava uma das minhas filhas e ela vinha aqui durante a semana da festa porque eu precisava amamentá-la, mas eu continuava fazendo as rapaduras. A festa junina do Polivalente era conhecida na cidade inteira, né? Tinha festa no Polivalente, nossa, era um show na cidade, né? Festa antigamente era a maior festa, né, do município, até da região, por causa do baile. Depois, com o tempo, foi perdendo essa parte do baile, por causa da bebida, né, bebida alcoólica, para não vender na escola.
mas a festa sempre continuou e sempre foi bem acolhida pela comunidade. Desde que começava assim, a gente se organizar para a festa, era tudo para nós fazer, ajudar. Então tinha a Saletinha, que era responsável pelas rapaduras, ela cuidava das rapaduras, mas nós ajudava junto, nos pegava junto. E muitas vezes a gente ficava muito mais horário na escola do que era o nosso horário, para ajudar nas festas juninas. E daí o meu prato preferido que eu fazia para a festa junina era os pastéis. Mas uma atividade que eu também fazia muito era as rapaduras da festa junina. Muito fiz rapadura, né, naquela cozinha para a festa. Então era um trabalho bem pesado, mas bem prazeroso também, porque a gente gostava de fazer, né? Então, 3 semanas antes da festa, a gente já começava com as rapaduras. Depois, no dia, vendia. O pessoal gostava muito, elogiava muito. As festas juninas, então, todos os maridos vinham direto, né? O meu sofreu muito, mas ele gostava também. Os meus filhos, desde pequeno, vinham ajudar. Os filhos dos outros colegas, os maridos, pais, né? Os pais ajudavam. Os alunos, todo mundo se envolvia. A gente fazia aquelas festas assim até às 7 da manhã de domingo. E ali nós tiramos dinheiro para piso, para telhado, para essas frentes aí, para grade, para o que precisasse, para parquinho. As primeiras festas juninas, antes da festa, a gente já entrava em contato com um produtor rural para nos vender uma quantidade grande de galinha, tipo 50, 60 galinhas. Nós íamos lá, trazíamos as galinhas e um dia antes da festa nós matávamos as galinhas, depenávamos, assávamos as galinhas, mas olha, era uma festa. E os professores, os homens, matavam porco. Matamos vários porcos para fazer a festa junina da escola. E no dia, na manhã da festa, daí tinha galinha assada para vender, porco assado. Até fui candidata uma vez a rainha da festa junina, fiquei princesa. Eu participei como aluna, que eu fui, né, candidata, enfim, daí fiquei primeira princesa. E depois, como professora, também participei de todas as festas juninas, né? Até teve um casamento a caipira, que foi muito legal, que foi feito pelos professores, que eu também participei. Começava de manhã e aí até de madrugada, porque daí de madrugada o que acontecia? De madrugada, no início, a primeira, segunda, terceira festa, por aí assim, os bailes eram em salas de aula, eram muito pequenas, salas de aula. Depois que tinha o ginásio, daí o baile passou para o ginásio. E o ginásio botava muita gente, olha, enchia aquele ginásio de pessoas para o baile. Podia, em outra época do ano, contratar o Roberto Carlos, que tu trazia ali, não vinha ninguém no baile. Mas na festa junina era um sucesso. Enchia isso aqui. As festas juninas, muito marcante, os desafios que toda a escola dá e nós abraçávamos, porque é a nossa causa como defensora da educação, é abraçar o sistema, né? E a escola era a nossa família, a gente fazia tudo por ela. De praticamente vir de manhã e de madrugada durante as festas. No saguão aqui, nós montávamos balcão ao longo, na borda da parede, para os professores poderem trabalhar atrás do balcão para atender o público. Então você vendia na época cerveja, refri. Vamos voltar então a fazer maior ainda as festas juninas, que elas estavam um pouquinho apagadas, né, e tal. Sempre foram grandes, mas aí nós começamos, vamos trazer bandas grandes, vamos fazer lá embaixo e aqui em cima. E foi o que nós fizemos, né? E dava trabalho, era assim,
uns 2 meses antes a gente já ficava apreensivo, mas os professores pegavam junto. E eu acho assim que as festas juninas sempre foi um sucesso. Sempre nós tivemos um sucesso nas festas juninas. A gente fazia aquelas festas juninas enormes, né? Enorme, que a gente trabalhava, mas tivemos sucesso sempre. Sempre deu muito trabalho, mas deu dinheiro para a escola. Fizemos os projetos também da Feira das Ciências, que eu sempre gostei quando era muito menina. Eu adorava fazer experienciazinhas e levar, né? Não sei, que sempre tinha nas escolas. Se nós vamos fazer na escola. Trabalhar no início do ano um tema, né? E vamos fazer, cada professor com grupos, os alunos escolhem o grupo, sei lá, e aí nós vamos fazer a Feira das Ciências. Não é só a parte de ciência, de tudo que surgir na cabeça do aluno. Início do ano os professores trabalhavam, a gente trabalhava e escolhia um tema. Vamos trabalhar sobre artes. Então cada grupo ia escolher se era pintura, se era teatro, se era filme, né? Um exemplo só, né? Mas teve vários temas. A gente fazia, então, aquele tema era trabalhado com o grupo e com o professor, um professor ou 2 que trabalhava com o grupo. E chegava lá em outubro, novembro, os alunos faziam as suas exposições, né? Convidava outras escolas, vinha de arvorezinha, vinha. A gente fazia aquele TEDel de 2 dias, né? E os alunos faziam as ideias que eles queriam. Eles botavam para fora. Feira de Ciências, quanta pesquisa linda, quanta pesquisa eu fiz com os alunos sobre o pré-sal que eu nunca vou esquecer. Que um dos anos, né, foi maravilhoso, assim, eles faziam, eu lembro de um aluno que o pai era da Corsã, ele montou um negócio todo com pilha, mas era um moinho, era luz elétrica numa cidade, assim, numa maquete. Porque eu sempre falava para os alunos, a gente perguntava de onde vem o papel. Eles diziam, não sei. Daí eu comecei a ensinar, gente, vem das árvores. Se nós economizar, se nós reciclar o papel, nós vamos economizar as árvores da natureza. 1 tonelada de papel reciclado economizava 25 árvores da natureza, deixava de ser cortadas. Então a gente trabalhou com eles isso. Aqui na escola nós fazíamos muita coisa com o papel daí o reciclado. Cartõezinhos, marca-página, marca-texto. Quando vinha um palestrante, a gente dava cartão com o papel reciclado, que inclusive dá até para passar na impressora, tudo. Então foi um trabalho assim, ó, que eu sou apaixonada por essa questão do papel reciclado. Muito projeto, muita coisa que a escola se destacou, né? No papel reciclado, no lixo reciclado também, é muito projeto, no Polessência, o Ecovalente, então é muita coisa boa para a escola, muita coisa que a escola conseguiu adquirir com todo esse tempo. A gente trazia turmas diferentes daí, fazia um rodízio com as turmas, para todos eles queriam, né? Eles queriam ver, porque a gente estava fazendo e os outros vinham ali e olhavam. O que é isso? Daí a gente explicava. Daí a gente trazia eles de novo. E os profs também se envolviam muito no projeto. Os profs das outras turmas, né? Todo mundo queria que a gente desse a oficina para os alunos. A parte de teatro, nessa época, foi bem interessante. Tinha um grupo de teatro que, inclusive, o Miraldi fazia parte, né? Que agora ele trabalha, é a atividade dele agora. Foi bem interessante. A Lenda de Soledade, eles apresentavam, assim, foi uma atividade bonita. Aí surgiu shows de talentos, que é onde saiu muitos talentos daqui. Aí a gente fez também teatro, muito, que a gente ganhou várias vezes naqueles que tinha no Centro Cultural, que daí a professora Renê, a professora Ana Maria e outros também que se envolviam sempre. Tanto que o Tubiluc, ele se formou aqui. Quando eu trabalhei com teatro, a escola, naquela época que eu estava aqui, estava meio parado o teatro. Daí o professor Jorge um dia chegou e disse, professoras, tem um curso de teatro lá em Canela, tem que ficar uma semana lá inteira, e são vários módulos, não era só uma vez. Quem está disposta a ir? Ah, ninguém se manifestou. Daí o professor Jorge perguntou, e tu, Renê, não quer ir? Trabalhava com currículo, poderia ir. Eu disse, vou, que dia é mesmo? Eu vou. Cheguei em casa, só comuniquei à família, ó, tô indo tal dia para Canela.
E foi assim, foi uma experiência maravilhosa. O teatro lá, eram diretores de teatro de Porto Alegre, que davam curso para nós, maravilhoso. Daí, até a tarefa era fazer uma peça de teatro para o diretor que deu o curso vir assistir aqui. A gente fez uma peça aqui nesse espaço mesmo, uma peça sobre o Natal, dele veio assistir, ficou muito feliz de ter visto. Então, daí a gente continuou. Depois fizemos a Lenda de Soledade, fizemos várias peças de teatro trabalhando valores. A gente foi apresentar em Fontoura, em Mormaço, por aí, nas escolas também aqui da cidade. Nós tínhamos artistas aqui na escola. Tinha o Omar, que fazia parte de uma banda. Então, seguido, ele cantava aqui. Nos presenteava com eventos, cantando aqui. Eles participavam na época da banda Antares. Então, eles estavam sempre com a música presente aqui na escola. Mas logo que eu entrei aqui na escola, teve um festival, um festival de professores e alunos. Esse foi muito interessante. Na época o diretor era o professor Deusé, e era através de dublagens. Então, o professor Deusé dublava o Roberto Carlos. Aí nós tínhamos um professor de português que fez a cantora Pérola, porque ela tinha os cabelos compridos. A gente se diverte só de lembrar dessa ocasião. Eu, junto com mais 3 professores, a gente fazia um grupo que era Banana Split. Quanto talento de instrumento, que até hoje tem, né? Que tocam, que tinham bandas e que alunos tímidos que começaram a tocar, porque surgiu o show de talentos que a gente fazia ali com jurados, com tudo, né? E eles botaram para fora, expressaram o que eles sentiam. Nunca me esqueço, numa sala de aula, que eu estava começando a ensinar a aula de música e eu trouxe um acordeon para mostrar para os alunos o que era um instrumento. E eu tinha 2 artistas na minha sala de aula e não sabia, que eram os Trautmann, os irmãos Trautmann. E um deles pediu licença e disse: professora, posso tocar um pouquinho? E daí eu dei a minha gaita. E ele pegou a gaita e tocou maravilhosa, divinamente. E eu me surpreendi, não sabia quem era, né? E eu tive essa surpresa maravilhosa na sala de aula. E a gente fazia o sabadão. Vamos fazer o sabadão. Mas que sabadão? Um sábado por mês nós vamos abrir a escola, porque teve o Mais Educação, uma época, né? Que eles meio que obrigavam a abrir aqui para a comunidade, mas sem um objetivo grande. Só botar o pessoal para dentro da escola não adianta. Tu tem que ter comida, que é o principal para chamar, e tu tem que ter atividades, tanto para os pais, para as crianças. Foi o que a gente acabou fazendo. Nós tínhamos cabeleireiro, nós tínhamos jogos, nós tínhamos taekwondo, tinha tudo, jogos de futebol com pai, com filho, todo tipo de atividade. Cada sábado do mês, a gente não ficava pesado para ninguém, nada. Vinha periquito, papagaio, mãe, filho, pai, alunos com o maior prazer. Com show de carros, até de cavalos. Uma vez fizemos uma feira com animais, com inúmeras coisas. Então era o sabadão, aonde vinha todo mundo para a escola, da família, os alunos, professores, e a gente fazia todo tipo de coisa. O Polivalente sempre se destacou em todas as competições que participou. Nós íamos muito bem no futebol, nós tínhamos grandes atletas no atletismo, nós tínhamos equipe de vôlei feminino extraordinária, nós tivemos grandes atletas. Tanto é verdade, eu vou dar 2 nomes só, porque eles eram aqui do lado. O Jefferson foi campeão carioca pelo Fluminense, foi campeão no esporte em Pernambuco, quase foi campeão brasileiro, se não fosse o gol do Célio Silva, do Internacional, no pênalti que ele sofreu aí, ele teria sido campeão brasileiro. E ele é tio do Fábio Rockenbach, que passou por tudo, como foi a categoria de seleção brasileira, foi um dos maiores nomes do futebol do Brasil, foi titular da seleção brasileira quando o Leão foi técnico, e que correu o mundo, jogou na Inglaterra, jogou em Portugal, jogou na China, né? É um atleta que mais projeção esportiva fez para nós, foi nosso aluno. E assim como eles, o Patrício foi vice-campeão brasileiro pelo Juventude, aluno nosso. O mais recente foi a Tacinha Sicredi, que as nossas meninas ficaram campeãs, né?
dos pequenininhos, mas eles adoram participar. A nossa bandeira tremulava no alto de toda e qualquer competição. Os Jogos Estudantis Gaúchos que nós participamos, nós era frente sempre. A questão da evolução é um processo constante no nosso mundo, né? O progresso, a palavra progresso. Então, começando esse progresso na escola polivalente, até o próprio nome, né? O PREMEM, do início, e com o progresso se tornou a nomenclatura Instituto Estadual Polivalente. Muitas mudanças, sim. Muitas mudanças, crescimento da escola, crescimento no sentido de alunos, de valores, a mudança maior que deu um nó na nossa cabeça diante da aposentadoria. Evolução de estruturas físicas sempre teve. Conceitos na educação também, de avaliações, diante de tentar compreender como funciona o aprendizado da criança. Teve algumas mudanças, sim, porque foi feito um aumento de salas de aula, que na época não tinha. Até, inclusive, onde tem as salas novas, aqui quem desce a escada à direita ali era onde nós tínhamos essa pracinha. E daí a escola, as salas eram somente à esquerda, aqui descendo a escada. E então foi ampliado, foi aumentado o número de salas, foi montado daí o laboratório de ciências com mais coisas que na época não tinha tanto. Nós íamos para o laboratório de ciências com a professora de química, a gente fazia algumas coisas lá. E aqui onde era a sala de artes hoje, então era a sala de técnicas comerciais e tínhamos a sala de técnicas agrícolas, então teve algumas modificações. Aí foi feito rampa de acesso, banheiro especial e tudo isso que na época não tinha. Vamos botar um curso técnico. Trabalhamos até domingo. Luciano junto era a Marinesa, até que era minha vice, e acho que a Ieda já estava, tinha o Leandro também. E a gente, sábado, domingo, etc., fomos e nas férias a gente pediu para vir um pessoal de Porto Alegre para nós expor o que nós queríamos, colocar um curso técnico, né, que só tinha na normal, do secretariado e tal, bilíngue, e foi. E eles vieram e disseram, tu vai ter que ir lá no salão do Centro Cultural e ajeitar a comunidade em geral e tudo, para convencer eles que nós vamos botar esse curso. Passou, deu um pouco, veio. O curso de vocês foi aprovado. Nossa, nós ficávamos morrendo do coração. Que a gente andou na cidade, conversando com todo mundo, ó, para lá e para cá, para fazer os depoimentos, para fazer a possibilidade. E conseguimos, graças a Deus, colocamos curso técnico. Em termos de evolução, a parte tecnológica eu acho que mudou muito, né? As tecnologias que tem hoje, o acesso à informação hoje não se tinha, né? Antes não se tinha, se exigia pesquisas em livros e tudo. Nesse sentido, acho que mudou bastante, né? Mas eu acho que é importante frisar que o contato do professor com o aluno é algo precioso, assim. Porque a formação de crianças e adolescentes acho que precisa muito da figura do professor. E a grande função, vamos dizer, a importância maior, o valor maior da educação é formarmos seres humanos melhores, né? Então, acho que esse aí é o grande valor disso tudo. E foi pedindo. Precisamos acessibilidade. Primeiro a escola conseguiu acessibilidade. Fizemos rampa, arrumamos aqueles barrancos e coisa ali embaixo, era tudo barro e tudo, a gente fez tudo material, ampliamos o pátio enorme, botamos grade e tudo, porque daí as crianças saíam para lá e para cá, era perigoso, ficou tudo. O muro, queria um muro de 2 metros. Não, nós vamos fazer um murinho em roda de toda um pedaço da escola. Eu disse, eu quero um muro, porque a escola é uma quadra. Mas enfim, foi feito. Muro de 2 metros, toda a escola fechada, pátio, o pavilhão. Nós conseguimos no tempo da Marisa de Abreu, até que ela veio aqui, a gente revitalizou, canalizou tudo lá embaixo, que era tudo banhado, fez a fonte, fez aquela de pedra ali, lindo, que os alunos depois ajudaram a conservar. De conquistas, assim, na parte, né, de estrutura, a gente conseguimos forrar todo, né, a parte superior aqui do prédio superior da escola,
foi feito forros novos no saguão, que era aberto, não sei se... que era tudo aberto, foi feito tudo, né, a entrada da escola aqui. Tudo bem, curso deu, arrumar ali deu, reformamos o pavilhão todo, pintamos toda a escola. Agora nós precisamos botar coberta, né, para poder ir para o pavilhão, que era um barro, chovia, não dava para ir. Então, não tem como fazer, não sei o que, outro não tem, eu disse, tem que fazer. Nós ia lá, ajeitava, fizemos a coberta, tá ali. Eu acho que a escola é muito rica, né? Muito rica em materiais, em equipamentos, coisas que não se tinha uma vez, hoje a gente tem. Então eu acho que essa questão assim evoluiu bastante, né? E cada vez a gente quer que melhore mais. Teve períodos em que o dinheiro que vinha não era lá suficiente para comprar toda a merenda que precisava para manter aquela merenda diária. O valor por aluno, por dia letivo, é muito baixo. Até hoje é baixo. Então vem um cardápio, difícil é cumprir aquele cardápio com o dinheiro que vem. Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E acho que continua ainda da mesma forma. Porque esses valores não subiram muito, não se atualizaram muito, não. Parte de educação especial foi uma das primeiras escolas a receber aluno cadeirante, que não falava e não tinha a parte motora também. Aí começamos a receber 1, 2, outra com autismo, que na época nem era muito difundido. E eu disse, mas como que a gente vai fazer? E coisa, os professores apavorados, eu disse, nós vamos ter muito carinho e vamos trabalhar com essa gente. Houve muitos avanços, né? Quando eu cheguei aqui, tu tinha o quadro verde, né? Como se diz. Depois foi pro quadro branco e hoje é praticamente que nem a gente aqui na escola tem mais de 100 Chrome, que é o aluno ali na frente do computador. Então, avançou muito. É bom, o avanço a tecnologia veio para ajudar bastante, eu acho que isso aí é uma baita de um avanço, né? E eu acho que muito bom para todos. E eu vejo a nossa escola muito bem daqui para frente, né? Que é uma escola maravilhosa, os alunos maravilhosos, os colegas, então eu espero que Polivalente esteja sempre entre as melhores escolas do município. Foram momentos maravilhosos assim que nós passamos nessa escola aqui. Passei grande parte da minha vida dentro desta escola, guardo muitas recordações boas, trabalhei em várias atividades aqui dentro, vim para trabalhar com currículo por atividades, né, que são as criancinhas menores, mas é realmente o que eu gostava de fazer, fazia com o maior amor, né, com o maior carinho, porque a gente recebe muito carinho das crianças, né, e isso é impagável, né? A gente sempre espera que oferecer sempre uma boa qualidade de ensino para os alunos. A gente espera conseguir melhores condições também para oferecer para esses alunos. A equipe sempre está buscando melhorias para a escola, não esperando somente das verbas que vêm do governo. Foram anos maravilhosos, eu ensinei muito, eu acho que eu fazia tudo para que eles soubessem se defender na vida. Que nós demos a nossa vida, vamos dizer assim, abraçamos, né, a escola com muito amor, com muito carinho. Sempre que passo por essa escola, sinto uma certa saudade. Olha, ali eu passei grande parte da minha vida e foram momentos muito felizes. Nós, todos os momentos que a gente trabalhou aqui foi marcante. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no Polivalente. Eu já faz 22 anos que eu trabalho aqui, logo me aposento. E eu espero assim que a próxima direção continue, né, fazendo do Polivalente uma escola de qualidade, né, uma escola bem vista na cidade, que seja cada vez melhor. E sempre vou desejar e sempre desejo sucesso para essa escola, para essa família Polivalente. Viva o Polivalente, a maior experiência didático-pedagógica que Soledade já teve. Que Deus conserve professores, alunos e pais, para que essa escola sempre seja a mesma.